A gente vai dar início, então, ao nosso segundo dia, falando de um tema extremamente importante, pelo qual eu me interesso muito, 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 que é longevidade. Então, a nossa primeira palestrante, ela é gerontóloga, com mestrado em Políticas Públicas e Envelhecimento no King's College London, diretora técnica do Centro Internacional de Longevidade Brasil. Por favor, aplaudam a doutora Ina Volker. Obrigada, Ina. Seja bem-vinda. Bom dia, todo mundo. Gostei muito dessa animação aqui, hein? Cedo de manhã, sábado, ainda em pleno feriado, e todo mundo aqui interessado em aprender e saber mais, se inspirar. E realmente, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite aos organizadores. E é um grande prazer de falar sobre um tema que, não só para mim, mas para toda a nossa sociedade, é um tema de uma grande importância, a longevidade. E, como vocês sabem, a gente está vivendo cada vez mais. Então, realmente, um tema que toca a todos nós. Espero que isso fique bem claro depois da minha palestra. Antes de falar sobre alguns dados, sobre a temática da longevidade em si, eu gostaria de convidar vocês para refletir um momento sobre o que é o envelhecimento, o que vocês pensam quando vocês escutam a palavra de envelhecimento. E vocês pensam, talvez, mais na velhice, pensam numa pessoa idosa, num velho, ou vocês pensam que realmente é um processo de custo de vida, é algo que toca a todos nós, uma pessoa jovem, uma pessoa já mais idosa. Até talvez só um minuto para falar assim, que vocês podem ver, eu sou jovem, trabalho com essa área desde que eu me formei no colégio, e muitas pessoas sempre me perguntavam, mas por que você quer estudar gerontologia? Você quer cuidar de velhinho? Muitas pessoas pensam que gerontologia, longevidade, tem a ver com o idoso frágil em casa. Mas, assim, se perguntam se é isso que vocês pensaram quando vocês pensaram em envelhecimento, em longevidade, ou são outros aspectos. Assim, acho que é importante a gente hoje sair aqui dessa palestra realmente com uma reflexão sobre o que é o envelhecimento, o que é a velhice, o que é essa pessoa idosa que a gente pensa. E daí, quando a gente pensa na pessoa idosa, realmente, assim, não tem definições muito bem estabelecidas. Assim, claro, tem as estatísticas que vários países usam, ou o marco de 60 ou de 65, para falar das pessoas idosas, da velhice. Tem construtos sociais, mas, na verdade, quando você conversa com uma pessoa idosa, você pergunta para ela quem é uma pessoa idosa, quem é um velho, ele vai dizer que é a pessoa que tem 20, 15 anos a mais que ele. Ele não vai achar que ele é uma pessoa idosa, né? Sempre é o outro. E isso mesmo, como vocês podem ver no slide, mesmo no século XVI, o filósofo inglês Bacon, ele disse que ele nunca seria uma pessoa idosa, sempre uma pessoa que tem 15 anos a mais. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Hoje, então, eu queria inspirar vocês realmente em termos de longevidade, do envelhecimento populacional, falar um pouquinho sobre esses dados e também pensar em quais desafios sociais que essas mudanças demográficas trazem para nós, como indivíduos, como profissionais, como pessoas que trabalham numa empresa e também como uma sociedade toda. E daí também já pensar que, na verdade, esse desafio social da longevidade, ele é interligado com todos os outros desafios sociais que vocês vêm discutindo desde ontem e ainda discutirão ao longo do dia hoje. E depois eu também vou traçar um pouquinho um caminho em termos de soluções, o que pode ser feito para que a nossa sociedade seja melhor preparada para essa longevidade. Então,
isso não é mais uma novidade, né? A gente está vivendo mais e isso é um aumento bastante rápido, das maiores conquistas, na verdade, do século XX, que a gente está vivendo mais. Em 1950, a expectativa média do brasileiro era 48 anos. Só nos próximos 50 anos, até o ano 2000, a gente ganhou 20 anos de vida. E hoje, a expectativa de vida já passou 76 anos. Só que essa é a expectativa de vida em média, né? Então, se você pega a expectativa de vida de uma pessoa de 60, é mais 20 anos e mais. Então, na verdade, a gente tem muita vida lá pela frente ainda. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo menos filho. Em 1950, brasileiras, em média, ainda tinham 6 filhos, mais de 6 filhos. E isso foi diminuindo drasticamente, e agora, já nos últimos 10 anos, a taxa de reprodução é tão pequena que, na verdade, a população nem está se mais repondo. É menos de 2 filhos. 2 filhos seria para se reproduzir o casal, e já há 10 anos que é menos. Então, hoje é um filho e meio, basicamente, em média, né? Então, isso muda as nossas populações. E, por causa disso, então, dessas duas tendências demográficas, não é só... Acho que muitas pessoas, quando eles pensam no envelhecimento populacional, eles só pensam que é porque as pessoas estão vivendo mais, mas, na verdade, é a combinação, é porque a gente está tendo menos filho e porque a gente está vivendo mais. Então, a gente, com isso, tem uma proporção da população idosa cada vez maior, e todas as outras faixas etárias estão diminuindo drasticamente. Vocês podem ver que a única proporção, o único grupo populacional que está aumentando é o dos idosos, e das pessoas acima de 60, e o que está crescendo mais rápido ainda é a população acima de 80 anos. E aí, até 2065, mais de 1/3 da população vai ter acima de 60 anos. Isso é um fenômeno global. Vocês podem ver aqui o mapa mundi, que todos os países estão envelhecendo rapidamente, mas, hoje em dia, o único país que já tem quase 1/3 da sua população acima de 60 é o Japão, o país mais envelhecido no mundo, muito conhecido por causa disso, inclusive. Mas, até 2050, vai ter 64 países no mundo inteiro que terão 1/3 da sua população acima de 60 anos. E muitos desses países serão países como o Brasil, países ainda em desenvolvimento. Não são só os países como o meu país natal, a Alemanha, o Japão, a Itália, não. Também são muitos países que, hoje em dia, ainda têm uma população muito jovem. E o que é diferente aqui no Brasil, por exemplo, é a velocidade desse envelhecimento. O Brasil, ele vai dobrar a sua população da população idosa de 10% para 20% em cerca de 25 anos. A França fez essa mudança em 150 anos. A França é um país muito desenvolvido, ela teve tempo para desenvolver os seus sistemas de saúde, para desenvolver um sistema de previdência que funciona, para ter uma infraestrutura legal. No Brasil, a gente ainda tem muitos outros desafios que vocês vêm discutindo esses dias, e, em paralelo, está envelhecendo de uma maneira muito acelerada. Outro comparativo aqui com o Canadá, um país que muitas vezes serve como modelo, né? A gente olha para o Canadá, vê o sistema de saúde, como funciona, saúde pública, tudo funciona, um país realmente que muitas vezes a gente gostaria de aprender. E é interessante que no Canadá eles tiveram 11% da população idosa em 1950, a mesma proporção que o Brasil teve mais ou menos 3 anos atrás. Mas, até 2050,
o Brasil já teria uma proporção de pessoas idosas maior que o Canadá, sendo que o Canadá já está num outro patamar, né? E como que é aqui? A gente falou agora um pouco sobre outros países, mas como é aqui? Qual que vai ser o futuro aqui no Rio, por exemplo? Tem bairros como Copacabana, que já é um pequeno Japão dentro do Brasil, né? Que já tem uma proporção muito grande de pessoas idosas, que até 2065, 2/3 da população vão ser pessoas idosas, o que é considerado uma pessoa idosa hoje. Lagoa também, Tijuca, vários bairros do Rio e também de outras cidades no Brasil terão 2/3 da sua população acima de 60 anos. Pensam só como que é. Qual é a imagem que vocês, ou a impressão que vocês terão quando vocês caminham pelas ruas? 2/3 da população, pessoas idosas. E mesmo que... Não está passando? Mesmo que em outras áreas da cidade, esse cenário é um pouco diferente, mas mesmo lá, a proporção de pessoas idosas está aumentando rapidamente. Então, mesmo se você pega uma Rocinha, que ainda tem uma população muito mais jovem que os bairros da Zona Sul, por exemplo, mesmo lá tem um aumento muito grande e terá 20% da população acima de 60 anos. E assim, eu falei agora para vocês, imaginam como que é andar pela rua e com 2/3 da população acima de 60. Vocês pensaram que, na verdade, serão vocês que fazem parte desses 2/3 dessa população? Não sei, talvez vocês pensaram que ainda terão a idade de hoje e os outros serão os idosos, de novo. Mas não, seremos qualquer pessoa que tem 28 anos ou mais hoje, ela fará parte dessa proporção de pessoas idosas em 2050. Então, na verdade, assim, tem muito que a gente pode fazer para o idoso de hoje, mas muito que a gente vem pensando, falando aqui, na verdade, é sobre o nosso futuro, né? Sobre o nosso futuro como pessoa idosa. E quem são esses idosos? Assim, se a gente, sei lá, vai navegando pelo Facebook, pelo Instagram, pela mídia, muitas vezes você acaba recebendo, ou percebendo, tendo essa impressão que são esses idosos que correm uma maratona aos 101 anos, que quebram o recorde de natação aos 99, que ainda fazem mais um diploma aos 80. Mas são esses mesmo as pessoas idosas? Ou são as pessoas que talvez nunca conseguem se aposentar, porque eles não têm condições financeiras de parar, então tem que basicamente trabalhar até a morte? São pessoas que talvez estejam abandonadas em asilos, não tem muitas opções, né? No Brasil, principalmente para uma pessoa que não tem família, que talvez tenha algum problema de saúde. Quais são as opções para essa pessoa? Também podem ser pessoas que estão sendo realmente abusadas, ou pela família, ou também pelo sistema, pelas empresas. Ou pessoas que simplesmente têm algum tipo de problema de locomoção e talvez acabam ficando mais em casa, porque as ruas aqui realmente não são nada amigáveis para as pessoas idosas, né? Então, é uma população muito diversa. Acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui, que, de um lado, sim, a gente tem esses super ages, essas pessoas idosas que a gente se espanta, que eles fazem coisas que a gente nunca imaginaria que uma pessoa idosa poderia fazer, sequer uma pessoa, ou nem uma pessoa jovem, às vezes, né, correr uma maratona, a gente pensa, opa, mas uma pessoa de 100 anos, como assim? Mas, do outro lado, também tem as pessoas que realmente sofrem muito, que têm muitas dificuldades, e, então, tem vários aspectos, tem milhões de velhices, e acho que isso é importante, a gente reconhecer que é uma diversidade muito grande. A gente não pode simplesmente pensar que agora todos os idosos conseguem quebrar recordes e ir para a faculdade fazer diploma. Não,
não são todos esses. E a melhor maneira da gente ter uma melhor ideia sobre quem são essas pessoas idosas é olhar as estatísticas. E aí um estudo mostra que, na verdade, é apenas 1/3 da população acima de 60 que realmente tem dificuldades de exercer suas atividades diárias. E delas, apenas 80% eles realmente precisam de ajuda de alguém para exercer essas atividades. E essas pessoas são predominantemente as mulheres, que vivem mais, né, que os homens, são predominantemente os mais velhos e as pessoas que vivem em residências com 3 ou mais pessoas. E, ao mesmo tempo, também 1/3 das pessoas idosas, eles têm, em média, menos de 1 ano de estudo. Então, temos também ainda uma população muito grande de analfabetos. Então, a gente viu agora que, basicamente, nos últimos 50 anos, a gente ganhou 20 anos de vida, né, de expectativa de vida. Mas vocês acham que são 20 anos de velhice ou são, talvez, 20 anos de vida que a gente realmente possa usar ao longo da nossa vida, né? A gente pode, talvez, como muitas pessoas já fazem, depois do colégio, você faz uma viagem mais longa, tira um sabático, você talvez também tem mais tempo para cuidar da família, talvez mesmo porque os seus pais ou avós estão precisando de ajuda, então você tira um tempo do seu trabalho para cuidar de uma pessoa idosa ou de uma criança. Ou você também, aos 60, você diz, bem, os meus colegas estão se aposentando, eu não quero ficar em casa fazer nada, eu vou fazer um outro emprego. E você se reinventa, faz uma outra carreira. Então, tudo isso traz muitas implicações, não? Ou talvez melhor, desafios. A gente fala aqui de desafios sociais. E esses em todos os níveis, no nível da sociedade, da empresa e também do indivíduo. E sobre isso que eu vou falar nos próximos minutos um pouquinho mais. Assim, a gente está aqui com pessoas da Caixa, economia, né? O impacto desse envelhecimento é enorme. 1,6 trilhões por ano estão sendo movimentados pela população acima de 50. Isso reflete 1/4 do PIB nacional do Brasil. É um valor muito alto. E esses impactos estão sendo sentidos em todos os setores, na saúde, daí ambos, na saúde pública, na saúde privada, na saúde preventiva. Assim, tem uma importância muito grande de investir mais na atenção básica, de ter pessoas qualificadas que sabem tratar a pessoa idosa, que sabem orientar também a pessoa mais jovem, de ter uma vida mais saudável, da gente também ter mais ações na área de prevenção de saúde, como aqui nessa imagem, as academias da terceira idade, nas praças. E daí a gente realmente precisa de mais ações para que as opções mais saudáveis também sejam as mais acessíveis, as mais fáceis e as mais baratas, porque senão a gente sabe, as pessoas se acomodam, as pessoas não vão tendo a oportunidade de ter uma vida mais saudável. Também tem várias implicações para as nossas sociedades ou os ambientes em geral. E fiquei até bastante feliz quando eu cheguei aqui e vi que não é nada acessível aqui, esse auditório. Eu não sei quem percebeu, quem subiu lá para cima, mas os degraus são altíssimos, não são muito bem sinalizados, não tem nada para se segurar. Para nós, a maioria de nós, provavelmente não é um problema, mas eu vi que tinha alguém com muleta, provavelmente ficou aqui embaixo, porque não tem como subir ali. Deve ter uma outra mulher que está com um salto alto, que também não tem tanta segurança para subir ali. Ou uma pessoa que talvez simplesmente esteja com um outro problema de saúde. Se você sai daqui desse cenário, vai para o transporte público, uma pessoa que está com uma mala, vocês que vieram para cá, ou uma pessoa com uma criança no colo. Tudo isso não é muito acessível. Assim, vocês hoje facilmente já poderiam ter torcido o pé vindo para cá, subindo lá. Eu subi mais cedo para lá.
Se eu não tivesse essa segurança que eu tenho, facilmente eu poderia ter torcido meu pé aqui, aí eu teria ficado mal durante um tempo. Isso para uma pessoa jovem, mas, na verdade, então, se a gente pensa nos ambientes para o idoso, se aqui fosse planejado pensando no idoso, seria melhor para todos nós, seria mais seguro para todos nós. E isso é válido para qualquer tipo de ambiente. E, para o outro lado, se você só pensa no jovem, é fácil de subir esses degraus altos, todo mundo tem uma visão boa, então não precisa marcar nada, importa que é bonito, então aí você acaba excluindo o idoso e também criando riscos maiores para todo mundo. Para a indústria também tem várias implicações. A indústria precisa ser repensada, porque as fábricas muitas vezes não são planejadas também de uma maneira que uma pessoa idosa possa continuar produzindo nessas empresas. E daí sempre um exemplo bastante interessante, que é da BMW. Quando eles enxergaram a importância do envelhecimento populacional, eles basicamente simularam, numa das fábricas deles, o futuro. Eles contrataram as pessoas com um perfil já mais idoso, com um perfil demográfico do futuro, fizeram algumas adequações em termos de recursos humanos, em termos do ambiente e também em termos de gestão. Então, por exemplo, deixando a jornada de trabalho mais flexível, permitindo que as pessoas possam mudar as tarefas também, para não ficar muito monótono. E daí, com um investimento de apenas 20 mil euros, eles conseguiram aumentar a produtividade, apesar de uma população dentro dessa fábrica mais idosa. Também tem muitas implicações para o comércio, para serviços e produtos, para o entretenimento, né? Para, por exemplo, ter filmes que assim, são de acordo com os interesses de uma população mais idosa, de ter produtos, de conseguir ir no supermercado e comprar o produto certo e não chegar em casa e o filho vai te dizer, mas mãe, você comprou aqui uma coisa completamente errada, porque você não enxergou, porque as letrinhas são muito baixinhas, outra vez porque você não conseguiu alcançar o produto certo, porque está muito em cima, eu não tinha ninguém para ajudar. Assim, são inúmeros os exemplos. Se vocês comecem agora a prestar atenção, ou no supermercado, em qualquer loja, e vocês, ou mesmo, sei lá, viajando, voltando amanhã para suas cidades, os aviões, imagina, 2/3 da população acima de 60 anos. Tudo bem, é uma parcela pequena dessa população que realmente precisa de ajuda, que tem algum tipo de problema de saúde. Mas, assim, hoje em dia as pessoas que realmente precisam têm preferência no avião. Mas quando serão muito mais pessoas que precisam dessa preferência, como que vai funcionar? Realmente, tem um impacto em tudo que a gente vive. E aí, acho que é importante dizer que, realmente, tudo precisa ser pensado em termos de exceções, porque não tem uma pessoa média, né? Uma pessoa média não existe. Então, a gente, desenhando, criando serviços e produtos para as exceções, para as pessoas que têm alguma necessidade específica, a gente acaba incluindo todo mundo. Se a gente cria, desenha para uma pessoa média, vai acabar sendo bom para ninguém. Também na área de educação, várias implicações. Assim, a gente precisa se renovar cada vez mais, a gente precisa adquirir mais conhecimento ao longo de todo o nosso curso de vida. E daí também uma diferença, que antigamente era suficiente de termos conhecimento, né? Hoje em dia, conhecimento qualquer um tem. Tendo um celular, smartphone, um computador, tablet, você consegue informações em segundos, basicamente. Mas você talvez não saiba como usar essa informação. Então, você precisa de imaginação e você também precisa saber identificar qual a informação que é correta e qual que é errada. E então, como que a gente pode responder a todos esses desafios?
a gente, antes de tudo, precisa ter uma abordagem de custo de vida. A gente precisa entender, aí volto um pouco ao primeiro slide, a gente precisa entender que envelhecimento não é uma coisa que começa aos 60, aos 70, ou a idade que você queira. Começa quando você nasce, é um custo de vida, um processo de custo de vida. E aqui nesse gráfico, não vai entrar muito em detalhe, mas vocês têm aqui na vertical a capacidade funcional, que seria, por exemplo, a sua força muscular ou cardiovascular, e aqui a idade. Essa capacidade funcional ela vai aumentando ao longo da infância e adolescência, chega a um pico no início da idade adulta e vai diminuindo até chegar na velhice. Mas daí tem inúmeras linhas aí, basicamente, dependente da pessoa, e pode ter que, talvez, a sua infância não é tão boa. Você, talvez, cresce em condições não tão privilegiadas, você não tem acesso à saúde, você, talvez, não tem tanto acesso à educação, e daí você já vem desenvolvendo alguma doença crônica no início da vida adulta. Então, você nem chega numa capacidade funcional tão alta quanto a outra pessoa. Talvez, por conta dessa doença crônica, você depois perde o seu emprego, você vai adquirir cada vez mais doenças, porque você também não tem como cuidar, que você acaba sendo desempregado, saúde pública não dá conta, então você vai perdendo cada vez mais da sua capacidade funcional, até chegar aqui, que você vai ficar dependente, porque o ambiente também não te apoia muito, né? Como eu mostrei mais cedo num slide, uma pessoa idosa andando, por exemplo, na rua, muitas vezes ela fica simplesmente dependente e não consegue mais sair. Mas daí, o que é o mais importante, talvez, nesse gráfico, é que você tem como aumentar essa capacidade funcional, independente em qual idade. Em todas as idades, você pode ainda aumentar a capacidade funcional e também você pode, não só você, mas as sociedades, as empresas, os indivíduos, podem fazer intervenções para que ambos esse limiar de dependência baixa e você aumenta a sua capacidade funcional. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, assim, a gente fala muito em ações, o que a gente pode fazer, né, para viver melhor. Mas a gente também precisa ter muito cuidado em não culpar a vítima, porque, na verdade, esse senhor, nessa imagem, ele não queria estar doente, ele não queria estar abandonado, doente, ali caminhando, provavelmente sem conseguir algum serviço de saúde, talvez com uma renda mínima. Não era a opção dele. Ele provavelmente cresceu numa família, talvez numa área rural, talvez todo mundo depois foi embora, ele ficou, a geração dele ficou nessa área rural, ele nunca estudou, sempre trabalhou na terra, e saúde pública não tem, educação não teve, então ele também não sabia como se cuidar, então ele foi desenvolvendo aos poucos doenças crônicas que não estão sendo cuidadas, e daí, na velhice, ele vai ficar mais rapidamente dependente. Não é a opção dele, não era a escolha dele. Então, a gente precisa pensar em oportunidades, a gente precisa dar oportunidades para que as pessoas possam envelhecer de uma maneira melhor. Mas tudo isso dentro de um contexto global, né? Dentro de um contexto de vários outros desafios. E aí, vou falar só alguns minutos sobre essas outras tendências globais que todos têm a ver com o envelhecimento. Às vezes a pessoa pensa, o que imigração ou urbanização tem a ver com o envelhecimento? Tem muito a ver. A migração, por exemplo, vocês podem ter pessoas idosas que vieram quando mais jovens, por exemplo, para morar no Rio de Janeiro, no Nordeste, vieram como pessoas jovens e agora estão envelhecendo. Aí eles talvez até pensam, vou voltar para a minha terra natal. Só que se eles voltarem para lá, eles vão perceber que eles vão se sentir estrangeiros na própria terra. Como hoje em dia eu me sinto na Alemanha. Estou aqui só 5 anos, mas quando eu volto, eu já me sinto um pouco estrangeira. Estrangeira aqui, estrangeira lá.
E então, imagina depois de 30, 40 anos em outro lugar, você volta para o Nordeste, você não encontra mais as mesmas condições que você deixou. E isso aí na velhice, quando você já é uma pessoa talvez um pouco mais dependente, complicado. Também tem pessoas com condições financeiras boas que migram para o litoral, por exemplo, em busca de condições de vida melhores. Tem pessoas idosas que talvez seguem os filhos que foram morar em outro lugar. E também, obviamente, a gente viu isso também, acho que na mídia, nos últimos meses, por exemplo, na Venezuela, os idosos, eles ficam atrás. Os jovens, eles fogem, vão para outros países, e os idosos ficam sozinhos, sem condição nenhuma. As desigualdades, eu acho que vocês talvez até vão falar mais sobre isso no decorrer desse evento, mas as desigualdades na velhice também, quando se fala sobre envelhecimento, são enormes. Assim, você pode, essa imagem aqui é famosa, você pode ter de um lado um executivo que talvez faz uma aula de personal de manhã, que tem um nutricionista que diz o que ele tem que tomar, que vai no cardiologista, que vai em todos os especialistas, e ainda tem um campo de tênis, tem uma piscina, tem tudo ao redor dele, tem um elevador para acessar a casa dele, tem também alguém que cozinha, que limpa, se ele precisa de alguma ajuda, tem alguém que faça tudo para ele, né? Ele não precisa, basicamente, fazer nada se ele não quiser. Para o outro lado, nem 50 metros no lado, você pode ter uma pessoa idosa que não teve acesso à saúde, não tem acesso nenhum a atividades, seja sociais, seja de físicas, seja culturais, que talvez tenha uma rede, em teoria, de apoio social grande, tem uma família grande, mas os filhos também precisam trabalhar, porque senão ninguém vai ter dinheiro. E aí essa pessoa idosa, que em teoria provavelmente teria uma rede social maior que esse executivo que mora num apartamento de luxo no lado, mas ela não tem porque as pessoas jovens precisam trabalhar. E ela, então, vai acabar ficando só no quartinho dela porque ela não tem como sair. E provavelmente nem vai ter também alguém que cozinha, não vai ter nada, não vai ter apoio nenhum. Então, são, assim, realidades muito distantes. Eu acho que o Brasil realmente é um país onde a gente, mesmo vivendo num lugar, talvez, como a Zona Sul, mesmo lá, você, todo dia, qualquer momento que você saia para a rua, você se encontra diante dessas desigualdades, né? Acho que em outros países isso não é tão visível, mas aqui, realmente, você sai para a rua e você percebe essas desigualdades. É importante que a gente pense nisso quando a gente fala sobre envelhecimento também. Aqui só uma outra imagem, de novo, esse contraste, né, entre as regiões mais pobres do Brasil e as mais luxuosas. As mudanças climáticas também têm um impacto muito grande para as pessoas idosas, que os países que mais sofrem com as mudanças climáticas são os países que mais rapidamente estão envelhecendo, e também as pessoas idosas são as mais frágeis, mais vulneráveis em condições de desastres naturais, por exemplo. A urbanização, assim, claro que isso traz várias vantagens, por exemplo, de viver numa cidade, assim, a gente tem mais acesso à educação, à saúde, a todos os serviços, mas, do outro lado, também tem muito mais risco, né? Risco de acidentes, de poluição, e até os ambientes também não muito favoráveis, então também tem todos esses desafios. O risco geopolítico, aqui também uma citação do Stephen Hawking, que disse em outubro, achando que era o momento mais perigoso que o planeta já viveu, e daí, de novo, se você pensa em guerras, por exemplo, ou em conflitos, as pessoas idosas são as mais frágeis, elas acabam não tendo mais acesso aos remédios, por exemplo, elas podem não conseguir fugir como os mais jovens, e além dessa fragilidade maior,
os programas de apoio, normalmente, não são para as pessoas mais idosas. Você sempre pensa, né, nas crianças e talvez nas mulheres, quando você pensa em crises, mas os idosos muitas vezes são esquecidos. Daí a gente também tem as doenças crônicas que estão aumentando, mas, em paralelo, no Brasil, a gente ainda tem também a importância das doenças infecciosas. Então, o sedentarismo é um grande problema, a obesidade, tem cada vez mais pessoas obesas, tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, a expectativa de vida já está diminuindo por conta disso. Então, são grandes problemas de saúde que a gente tem que ver em paralelo. O aumento das doenças crônicas, que são responsáveis para 2/3 das mortes, mas também a continuação da existência das doenças infecciosas, principalmente num mundo que está se urbanizando de uma maneira muito acelerada. Daí também uma outra tendência global de muita importância, a 4ª Revolução Industrial, que é basicamente a mudança de uma simples digitalização para algo muito mais complexo, com muitas tecnologias que vêm interagindo, que assim, a gente pensa em robôs super complexos, por exemplo, e como que isso vai ter um impacto para as pessoas idosas, para a sociedade como toda que está envelhecendo. Assim, por exemplo, 60% das atividades profissionais da próxima geração, eles ainda nem existem. Então, imagina como que vai ser esse mercado de trabalho, como que você vai orientar o seu filho, o que ele poderia fazer se essa profissão sequer não existe ainda. E, pelo outro lado, também, cerca de 50% das atividades profissionais de hoje, elas vão desaparecendo. Então, como que vai ser esse mundo? E o que a gente vai fazer diante de tantas mudanças? E aí, agora, falando no nível individual primeiro, a gente precisa acumular 4 capitais para que a gente possa envelhecer bem. A gente precisa do capital vital, que é saúde, a gente precisa investir na nossa saúde, e o quanto antes a gente faz isso, melhor. A gente precisa investir em conhecimentos, a gente não pode parar de aprender. Eu acho que o melhor exemplo aqui, que vocês estão fazendo aqui 2 dias, é aprender e ficar se renovando, adquirindo mais conhecimento ao longo de todo o curso de vida, não só na vida jovem. A gente precisa investir na vida social também, nesse capital social, que acho que, principalmente para os homens, muitas vezes esse é um aspecto que possa ser esquecido um pouco, foca muito no trabalho, e o tempo que resta é para a família. Mas é importante também trabalhar o capital social, não só o trabalho e a família. Então, isso também é especificamente importante para a velhice. E, claro, para tudo a gente também precisa de um capital financeiro, a gente precisa se preparar para uma vida cada vez mais longa, também em termos financeiros. E para estruturar todo esse pensamento sobre esses 4 capitais, tem esse marco político do envelhecimento ativo, que inclusive define o envelhecimento como um processo de otimização de oportunidades para esses 4 capitais: a saúde, a aprendizagem ao longo do curso de vida, a participação e a segurança. E aí acho que também vale destacar de novo para melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Então, não só o idoso, é para todos nós. E tudo que eu acabei já falando um pouquinho se encontra dentro desse gráfico, são os fatores que influenciam como que a gente envelhece. São fatores transversais, o gênero e a cultura, e também são esses fatores todos que interagem um com o outro e todos eles influenciam o envelhecimento. E então a gente precisa realmente de mais oportunidades. A gente precisa de oportunidades para nós mesmos e a gente precisa criar oportunidades para os outros, no nível da sociedade, no nível da empresa.
E isso porque acho que a maior oportunidade a gente já conquistou, que é a oportunidade de viver mais. Mas o que a gente precisa, então, fazer para a gente também viver melhor? A gente precisa de resiliência, ainda mais num país como o Brasil, que a gente todo dia, sei lá, vê mais notícias ruins, mais dificuldades. A gente precisa de resiliência, a gente precisa ter acesso às reservas para que a gente possa se adaptar, a gente possa superar alguma dificuldade e crescer diante desses desafios que a gente encontra. E aí, pensando no idoso, assim, você pensa em alguma coisa que você perde, mas a pessoa precisa ter essa resiliência para que ela possa compensar essa perda e talvez fazer alguma outra atividade ou usar algum equipamento, alguma tecnologia para que ela possa superar essa dificuldade. E um recurso muito importante para a gente ter essa resiliência é ter um propósito. A gente precisa saber por que a gente está acordando, por que a gente levanta de manhã, por que a gente se esforça tanto, qual é o propósito da nossa vida. Isso que vai nos dar resiliência e isso vai nos dar o que a gente precisa para envelhecer bem. E acho que isso vale para todos nós, como indivíduos, vale para as nossas comunidades, para a sociedade como uma toda, mas também para uma empresa, para vocês, como membros da FENAI, é válido para todo mundo, a gente precisa um propósito. E aí, assim, só para encerrar, eu queria deixar esse recado, eu acho que a gente precisa pensar em empresas, por exemplo, que elas criam essas oportunidades para que nós, como funcionários, possamos envelhecer bem, precisa, por exemplo, ter flexibilidade na nossa jornada de trabalho, precisa ter ações para que a gente possa ser mais ativo, para que a gente possa se alimentar saudável. A gente também precisa, numa empresa, pensar nos produtos e nos serviços para que eles sejam adequados ao futuro, porque senão a empresa vai acabar falindo se ela não atende às demandas dessa população cada vez mais idosa. E ela também precisa investir de uma maneira mais ampla numa sociedade amiga do idoso, digamos, pensando na responsabilidade social dessa empresa. E, a partir daí, seria uma empresa que a gente chama de amiga do idoso. E, então, é com isso que eu gostaria de encerrar minha fala aqui. Espero que eu consiga inspirar vocês um pouquinho e pensar realmente qual que é o papel de vocês como indivíduos agora aqui, o que vocês possam fazer, primeiro para vocês mesmos, para suas famílias, para a sua comunidade, os seus colegas de trabalho e a sociedade como uma toda. Como que vocês podem envelhecer melhor e pensam um pouco nos próximos dias, quando vocês veem um idoso, quando vocês façam alguma coisa, como que seria se vocês fossem idosos, já teriam alguma dificuldade, como que vocês mesmo querem chegar à velhice, o que vocês gostariam de fazer, o que vocês podem fazer hoje para que vocês cheguem bem lá no futuro, porque o quanto mais cedo que a gente se prepara para envelhecer bem, melhor, mas também nunca é tarde demais. Então, com isso, muito obrigada e um bom dia ainda para vocês.